Boa tarde. Olha, hoje nós vamos falar de controle emocional no trabalho. Você vai ver o resultado de uma pesquisa que mostra que mais da metade dos entrevistados acha que homens e mulheres sabem controlar igualmente os sentimentos em situações difíceis. Vamos ver como isso funciona. Vamos dar dicas de como se expressar bem e como é importante saber falar com o chefe, com o colega. E uma especialista vai mostrar as diferenças de comportamento. Será que quem é tímido se sai melhor do que uma pessoa extrovertida? É daqui a pouco e você já pode mandar a sua pergunta. Eu volto já já. Sandra Evarista. Vai surgir muita pergunta, tenho certeza. Controle. Controle emocional. E agora a gente volta a falar da sala de emprego. A Verusca Donato já está aqui de novo com a gente, Verusca. Verusca, o tema hoje é controle emocional no trabalho. Aí eu quero saber quem se dá melhor, o homem ou a mulher. Se você disser que é a mulher, você vai ver o quanto eu sou nervoso. A falta de controle dele. Do que eu sou capaz. Peraí. Vai se controlar. Muito controlado as mulheres, manter viu? o controle. Mas essa é uma pergunta difícil, viu? Ficou com medo de responder. Mexe com os dois lados. Os homens vão dizer que são eles, as mulheres vão dizer que são elas. Mas, segundo a pesquisa, para mais da metade dos entrevistados dessa pesquisa, feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágio, os homens e mulheres agem da mesma forma quando enfrentam um problema. E eu fui ouvir alguns profissionais e também especialistas em recursos humanos. Vamos ver? A pergunta foi feita para mais de 16 mil estudantes, de 15 a 26 anos. Quem sabe controlar melhor as emoções no ambiente de trabalho? Para a maioria, os homens e as mulheres têm autocontrole igual, mas 25% acham que são os homens, 13% as mulheres e 5% nenhum dos dois. Tiago e Priscila trabalham juntos. Quando um tem um problema, o outro tenta segurar a barra. A gente tem que saber separar. Tem que saber separar a casa, a família, filhos do trabalho, senão acaba prejudicando. O apoio do chefe também é importante. Somos seres humanos e às vezes acontece. E aí é importante quando o nosso gestor ele compreende e está ao seu lado, né, para te auxiliar em qualquer coisa que acontecer. O descontrole emocional é visto sempre como um problemão, pelos colegas e pela própria empresa. O funcionário xinga, grita, trata mal e deixa o ambiente pesado, ruim para todo mundo. Pessoas que não sabem se controlar não têm mais espaço. Hoje prevalece o respeito e o trabalho em equipe, ou seja, eu preciso respeitar as diferenças das outras pessoas, né, para que eu consiga me manter no meu trabalho. Ariane é a primeira mulher a chegar a um cargo de liderança nesta empresa de tecnologia. No começo, teve dificuldade para ser aceita num ambiente dominado por homens. Mas, com um jeitinho, conseguiu provar que o controle emocional não tem nada a ver com sexo. E competência também não. A gente vai para o racional, a gente resolve igual a gente resolveria para uma questão familiar, de um filho, né? A emoção fica para fora e tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Não tem diferenciação se é mulher ou se é homem, a gente tem que entregar um resultado final. Caso aconteça um problema grande, obviamente que esse profissional ele vai ser afetado, mas ele tem que ter a maturidade para poder controlar as suas ações e os seus sentimentos para que interfira ao mínimo no ambiente de trabalho. E hoje aqui na sala de emprego nós temos a Fernanda Schreider Gonçalves, que é coordenadora de carreiras. Fernanda, por que é tão importante manter o controle emocional no trabalho? Bom, primeiro que a gente precisa entregar resultado, né? Acho que toda empresa, ela precisa de resultado e nós, enquanto profissionais, nós somos os protagonistas desse resultado. Então, para que a gente possa entregar, a gente precisa se conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente vai saber quais são as nossas limitações e quais são as nossas competências que poderão ser utilizadas para entregar esses resultados. Fernanda, quando um funcionário não se controla, né, não consegue se segurar, quanto ele atrapalha a entrega de resultados, quanto ele atrapalha a produção da empresa e os próprios colegas? Primeiro, ele vai atrapalhar o relacionamento. Hoje, ninguém trabalha sozinho. A gente sabe que a gente precisa o tempo todo um do outro para entregar esses resultados. E segundo, que ele não vai ter foco no trabalho dele, porque as emoções, elas vão impedir que os comportamentos sejam executados de forma satisfatória. Os nossos resultados são decorrentes dos nossos comportamentos.
Então, se eu pensar, né, não conseguir ter uma emoção adequada, como que eu vou me comportar de forma adequada? Aí vai ficar um pouquinho mais difícil. E a gente sabe como é importante também um profissional saber se expressar bem. Por isso, nós vamos lá para Campinas, porque a repórter Cristina Maia está com um especialista em comunicação. Cristina, tem muito profissional que se prejudica porque não sabe falar. Quer dizer, até o tom da voz pode irritar um chefe, pode prejudicar esse funcionário. Se eu começar a te responder falando rápido demais, alto demais, vocês vão achar que eu estou nervosa de participar na sala de emprego. Por outro lado, se eu falar baixinho demais, pode parecer que eu estou insegura. O ideal é falar pausadamente, num tom médio de voz, não é isso? Exato, Cristina. Equilíbrio sempre. E para voz, água. Água antes, durante e depois. E também maçã e gengibre são os principais anti-inflamatórios para voz, para as pregas vocais. Outras dicas. Outras dicas, ouça atentamente. Ao invés de falar muito, ouça mais. Seja assertivo, faça perguntas assertivas. Para de querer ficar redundante. Doutor, ou senhor chefe, ou liderado, o que o senhor achou sobre isso, sobre aquilo? Vícios de linguagens como tan, né, ok. Quando atrapalha muito a comunicação, Cristina, você necessita de um fonoaudiólogo ou de mais leituras. Não pode falar tipo assim, viu, Verusca? Tipo assim, boa tarde, Cristina, obrigada. Olha, vou citar aqui uma pesquisa de uma universidade da Dinamarca que revelou que pessoas extrovertidas ganham mais do que os profissionais que são mais amáveis. Os pesquisadores acham que isso acontece porque os profissionais mais amáveis acabam escolhendo atividades que pagam menores salários. Já os mais extrovertidos são diretos na hora de pedir aumento. E eu aproveito esses dados para perguntar para a Fernanda quem se dá melhor no ambiente de trabalho, os mais tímidos ou os mais extrovertidos? Depende. Depende de tipo de função que ele vai executar, depende da cultura da empresa. Se a gente for falar de uma área de comunicação de vocês, com certeza o extrovertido vai te dar melhor. Agora, se fosse uma área de tecnologia, talvez aquela pessoa que é mais tímida, que tem foco maior, uma concentração maior. Então, depende muito da área e do que ele quer para a carreira dele também. Então, se a gente falar o que é o padrão ideal, eu acredito que não exista. Existe, assim, cada um vai ter um tipo de competência, tipo das habilidades que vão se desenvolver de acordo com a função, com o que ele quer para a carreira dele. Fernanda, queria que você desse uma dica para as pessoas. Por exemplo, a gente está trabalhando e trabalha com um profissional que tem um temperamento bem agressivo, né, grita, mas ao mesmo tempo ele é um bom profissional. Como é que a gente faz para lidar com essa peça? Que não é rara. Não, já pensou em alguém. É muito comum isso, né? A gente tem excelentes profissionais que não conseguem controlar as emoções. E aí a gente tem que respeitar. Além da gente saber ter que administrar as nossas emoções, a gente precisa também identificar as emoções do outro. A gente tem que saber esperar o momento certo para abordar esse outro. Psicologia chama isso. Isso. Inteligência emocional. Tá bom. Então, primeiro você tem que saber mesmo esperar o momento oportuno para abordar aquela pessoa. Às vezes não é chegar rindo, brincando, se ele não está num dia bom. A gente tem que ser bem estratégico para abordar esse tipo de pessoa. E se a gente tem um chefe mais fechado, como é que faz para pedir uma promoção? Bom, aí você também vai ter que ser estratégico para abordar esse chefe. As grandes empresas, elas têm os processos de avaliação de desempenho. Então, às vezes, aquele chefe que é mais fechado, você tem que aproveitar essa oportunidade para conversar com ele e ali falar, olha, as minhas competências, eu entreguei esses resultados e aí? A minha proposta é essa, o que a empresa tem para me oferecer? Agora, se for numa pequena empresa, às vezes num papo informal, vê que o chefe às vezes está mais aberto naquele dia e ali vai conversando com ele. Muito obrigada, Sandra e Evaristo. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.